Uma franquia que já deu curvas e caminhos que vocês nem podem imaginar. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E aproveitando que nessa semana a gente vai ter a estreia de O Exorcista, o Devoto, continuação legado aí que vai reviver a franquia Exorcista, fazer novas continuações, fazer aquela pegada Blumhouse do reboot, do re-sequel e tudo aquilo que vocês sabem, né? Uma boa oportunidade pra gente olhar pro passado, 50 anos atrás, e relembrar todos os altos e baixos da franquia O Exorcista. Mas antes eu para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E vamos lá, porque tem retrospectiva. Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, na década de 70 o cinema americano estava passando por uma das suas fases mais transformadoras, a nova Hollywood. É um período onde novas vozes estavam experimentando e levando histórias com mais realismo e peso para os grandes estúdios, que estavam vendo um declínio dos faroestes e dos grandes musicais. É a geração de caras como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e William Friedkin. Como muitos projetos de cinema daquela época, nos anos 60 e 70, o Exorcista é baseado num livro de grande sucesso, um best-seller, escrito pelo William Peter Blatty, que criou uma história de ficção baseada num conto sobre um exorcismo real que ele tinha lido no jornal. Como o livro era um grande sucesso, ele rapidamente ficou na mira de estúdios de Hollywood, com o Blatty assumindo a função de produtor e levando os direitos de adaptação para Warner Bros. E foi uma produção complicada. O filme teve direção do William Friedkin, que tinha acabado de sair de uma vitória no Oscar com Operação França, e você pode encontrar por aí muitas histórias e documentários sobre essa filmagem amaldiçoada e controversa, que durou 200 dias e custou 12 milhões de dólares. Uma grana bem pesada para aquela década de 70, mas o filme acabou saindo em 1973, em dezembro, e poxa, o que falar, né, de O Exorcista 50 anos depois do maior filme de terror de todos os tempos, como ele é visto pela maioria. É um filme que eu confesso para vocês que eu demorei para assistir, porque olha, sendo honesto, com essa reputação e como eu não era tão chegado no gênero de terror, eu tinha um certo medo de chegar perto desse filme, mas quando eu finalmente assisti, você consegue entender o quão especial é esse filme. Ele é realmente muito assustador e impactante, e eu acho que isso não é só por conta dos efeitos de maquiagem, do vômito, da cabeça girando, mas sim de como William Friedkin passa tanto tempo mostrando as emoções e a vida normal desses personagens, seja da Regan, da Linda Blair, e da mãe dela, vivida pela Ellen Burstyn, do Padre Carras, do Jason Miller, do excelente Padre Mary, vivido pelo Max von Sydow. É um filme de emoções humanas reais, muito bem transportadas, e cujo impacto do terror é muito maior quando ele começa a te jogar nessas situações desesperadoras. É realmente uma obra-prima. E olha, não tem realmente como expressar o impacto que foi O Exorcista quando ele chegou nos cinemas americanos em 26 de dezembro de 73, uma escolha de data bem macabra, né? O Exorcista é realmente um daqueles filmes pilares para criar o termo blockbuster, que é aquele tipo de filme gigante onde você tem filas de pessoas dobrando o quarteirão no cinema de rua, né? Daí o blockbuster. Você tem O Poderoso Chefão do Francis Ford Coppola, O Exorcista do William Friedkin, O Tubarão do Steven Spielberg e O Guerra nas Estrelas do George Lucas, como o Monte Rushmore dos filmes que culminaram na criação do termo blockbuster. E nossa, tem vídeos incríveis da época, assim, de 73, das pessoas saindo do cinema depois de ver O Exorcista, completamente chocadas, passando mal, vomitando, com medo. Eu acho até incrível que exista registro em vídeo das sessões daquela época. É um verdadeiro tesouro e eu recomendo que vocês procurem esses vídeos também. O Exorcista fez 193 milhões de dólares na bilheteria doméstica durante a janela original de 73 e ele alcançou 233 milhões quando a Warner relançou uma versão do diretor no ano 2000. Ajustando para a inflação, você tem mais de 1 bilhão de dólares só de bilheteria doméstica do primeiro Exorcista. No total, O Exorcista tem 441,306 milhões na bilheteria mundial, sem contar com a inflação. Um sucesso absoluto e que nem a academia, que a gente sabe que não é muito fã de filmes de terror, poderia ignorar. E olha, talvez você nem saiba disso, mas O Exorcista realmente foi indicado ao Oscar de melhor filme, né? Um filme desse tamanho tão icônico foi lembrado em melhor filme, melhor direção, melhor atriz para Ellen Burstyn, melhor atriz coadjuvante para Linda Blair e ator coadjuvante para o Jason Miller. Ele ganharia o Oscar de melhor roteiro adaptado para
próprio William Peter Blatty, que ele mesmo cuidou da adaptação, e também o prêmio de melhores efeitos sonoros. O melhor filme daquele ano teria sido Golpe de Mestre, mas acho que todos podem concordar aí que o filme que capturou o Zeitgeist e ficou na memória por muito, muito tempo, 50 anos depois, sem dúvida é O Exorcista. E assim, eu vejo algumas pessoas olhando um pouco torto pro novo filme do David Gordon Green que vai sair, e assim, beleza, eu sei que ele teve reações terríveis, né, eu não assisti ainda, mas eu vejo algumas pessoas reclamando do tipo, nossa, como você ousa tocar no filme do William Friedkin? Assim, não é como se o original do William Friedkin, que é um clássico, é uma obra-prima, nunca tivesse sido profanado ou mexido no meio, né, e olha, não tem exemplo maior do quão errado eles foram tentar mexer com o Exorcista do que o que a Warner Bros. Fez em 77, quando eles lançaram O Exorcista 2, O Herege, uma continuação direta para o filme de 73. Depois do sucesso sobrenatural do primeiro filme, a Warner começou a jogar ideias e elaborar uma continuação, mas que não contaria com o Blatty nem com o William Friedkin, eles não queriam saber de continuação do Exorcista. A Warner então recorreu para um cineasta que tinha recusado dirigir o primeiro filme, que é o britânico John Boorman, um dos maiores ídolos do Zack Snyder, por sinal, o cara que dirigiu aí filmes icônicos como Point Blank, A Queima-Roupa, com o Lee Marvin, e uma adaptação do Rei Arthur bem famosa, bem icônica, que é o Excalibur, de 1981. O Boorman declaradamente não era fã do primeiro filme do Exorcista, e ele contou em várias entrevistas que ele queria fazer uma coisa bem diferente, e eu acho curioso como ele fala que, como é uma continuação, ele não precisa se esforçar tanto para conquistar o público, para fazer o público aparecer. Ele fala que o público já vai esperando uma coisa e que ele pode surpreender eles com algo totalmente diferente. E O Exorcista 2 é bem isso mesmo. O roteiro foi escrito pelo dramaturgo William Goddard e a Warner acabou gastando 14 milhões no orçamento. Eles trouxeram alguns nomes do elenco do primeiro de volta, como a Linda Blair, reprisando o papel da Regan, e o Max von Sydow, mais uma vez fazendo o Padre Merrin. Mas olha, O Exorcista 2 é um filme bizarro. O filme segue a Regan anos depois dos eventos do primeiro Exorcista, agora vivendo uma vida meio que normal, ao mesmo tempo que ela faz esses experimentos psíquicos bizarros. É um filme que tem uma visão bem diferente e, ouso dizer, bem ridícula, vergonhosa, uma subtrama que leva os eventos para a África com o demônio Pazuzu assumindo a forma de gafanhotos. É realmente uma abordagem mais fantasiosa, cartunesca e eu diria até que meio xenofóbica, apesar de uma trilha que você consegue lembrar do Ennio Morricone. Eu concordo com a maioria das pessoas que considera O Exorcista 2 um dos piores filmes de todos os tempos. É realmente muito vergonhoso e o público respondeu à altura. Mas curiosidade, eu sei muito bem que o Martin Scorsese gosta de Exorcista 2 e ele acha até melhor que o primeiro. Olha, ao invés de ficar perguntando pro Martin Scorsese o que ele acha dos filmes da Marvel, algum jornalista, por favor, pergunta se ele ainda acha que o Exorcista 2 é bom, tá? Isso renderia um artigo bem mais interessante. O Exorcista 2 estreou nos Estados Unidos em 17 de junho de 1977, na alta do verão americano, e fez absurdamente menos do que o primeiro, com apenas 30 milhões de dólares nas bilheterias. É o tipo de filme que mata uma franquia, que afasta completamente a sua legião de fãs, mas nunca duvidem de Hollywood, porque não importa o quão ruim pode ser uma continuação, o quão ruim pode ser um filme, é difícil exorcizar o desejo de fazer mais continuações. Mesmo com o Exorcista 2 sendo um fracasso vergonhoso naquele ano, a Warner Bros. Ainda estava disposta a investir mais dinheiro e procurar mais ideias para mais filmes de Exorcista. E dessa vez, o William Peter Blatty e o William Friedkin estão de acordo para retornar fazendo uma história original que o Blatty estava desenvolvendo, que seguiria o personagem do detetive Kinderman, que é um coadjuvante no primeiro filme, mas que aqui iria brilhar na sua própria narrativa. Eles ficaram muito tempo, muitos anos desenvolvendo. O William Friedkin teve alguns desentendimentos com o Blatty sobre a história, as famosas diferenças criativas, e ficou por isso mesmo. E como o Blatty estava meio que inspirado pela história, ele resolveu transformar aquela ideia em um livro chamado Legião, e que quando ele foi lançado, foi um grande sucesso de vendas também. Como o Blatty não tinha nenhum acordo com a Warner Bros. Para adaptar o Legião, ele começou a ouvir propostas de outros estúdios, entre eles a Morgan Creek e a Carolco. E vejam só, o Blatty recusou a Carolco, que a gente conhece aí como financiadora do Exterminador do Futuro, de vários outros filmes dos anos 80 e 90, porque os executivos da Carolco deram a ideia de um filme onde a Regan adulta daria à luz a um casal de gêmeos possuídos. Gêmeos possuídos, duas possuídas.
familiar. Com o Blatty tocando a produção na Morgan Creek, ele começa a ter conversas com o John Carpenter, o grande John Carpenter, um dos grandes diretores americanos de todos os tempos, para assumir a direção do que seria o Legião. O Carpenter contou em várias entrevistas que eles chegaram a conversar bastante, trocaram muitas ideias, foram elaborando conceitos, apesar de algumas diferenças criativas, como o fato de que o Carpenter queria uma cena de exorcismo no final, a versão original do Blatty não tinha isso, mas mais importante do que isso, o Carpenter diz que ele percebeu que o Blatty estava muito interessado em dirigir o filme. Aí ele falou, bom, vou tirar o meu do caminho aqui, eu acho que você deveria mesmo dirigir esse filme. E foi o que aconteceu com William Peter Blatty oficialmente assinado para dirigir Exorcista Legião, que depois, contra a vontade dele, esse é um desejo da 20th Century Studios Fox, né, que foi a distribuidora do filme, chamar o filme de Exorcista 3. E olha, o Exorcista 3 é um filme muito interessante e eu definitivamente recomendo. É de fato uma história bem diferente que segue esse detetive mega esquentado e carrancudo, vivido pelo George C. Scott, que é uma performance bem divertida de se ver. It is not in the file. It is not. Ele acompanha a investigação desse cara em torno de um assassino misterioso que teria morrido há anos atrás, chamado Assassino do Zodíaco. É um filme bem atmosférico que cria situações com elementos sobrenaturais bem incômodas, ele tem uma frieza bem característica, uma performance excelente do Brad Dourif como esse prisioneiro misterioso, além daquela cena de susto maravilhosa no hospital que já ficou mais famosa do que o filme em si. E eu também destacaria o exorcismo no terceiro ato, que foi incluído por insistência do estúdio. Blatty não queria fazer, mas ele acabou entregando um final bombástico, muito bem feito. Eu sou um grande fã desse exorcismo final. Existe um corte restaurado por fãs que batiza o filme de Legião, é usado através dos negativos originais, mas eu definitivamente recomendo a versão de cinema. É um filme subestimado e que merece ser revisitado. Na época, apesar de ter aí o Exorcista 3 no título, o filme não foi um grande sucesso. Ele chegou nos cinemas americanos em 17 de agosto de 1990 e arrecadou 39,24 milhões nas bilheterias mundiais. Era o fim da saga do Exorcista, pelo menos considerando pra frente. O Exorcista 3 seria o final da saga do Exorcista nos cinemas, mas como a Morgan Creek ainda tinha direitos de adaptação em relação à franquia, eles resolvem a trabalhar novas ideias, agora buscando um conceito que o próprio Blatty conversou com o William Friedkin anos atrás, que era essa ideia de abordar como que o Padre Merrin, a versão jovem dele, teria tido seu primeiro encontro com o demônio Pazuzu. Sem envolvimento do Blatty dessa vez, a Morgan Creek começa a desenvolver essa história com o roteirista William Wisher Jr., que é bem conhecido pelas colaborações dele com James Cameron, especialmente no Exterminador do Futuro 2, e depois deles terem passado por vários nomes, incluindo John Frankenheimer, eles acabam recorrendo ao Paul Schrader, exatamente esse Paul Schrader, roteirista do Taxi Driver, o parceiro do Martin Scorsese, para dirigir um filme que teria o Stellan Skarsgård fazendo o jovem Padre Merrin. E o que você tem aqui, na verdade, é um caso muito curioso de dois filmes sendo produzidos. O Paul Schrader começou a ter muita interferência da Morgan Creek, ele começou a ser afastado criativamente, novos roteiristas e montadores foram contratados para trabalhar meio que às cegas dele, resultando num filme que o estúdio considerou nada assustador, nada próximo do que eles estavam imaginando para um prelúdio de Exorcista, e o que aconteceu foi que o Paul Schrader, no fim, foi demitido e a Morgan Creek arquivou o filme todo. Eles fazem uma coisa muito inusitada depois, que é reiniciar a produção inteira. Eles contratam o Renny Harlin, o diretor de Duro de Matar 2 e A Hora do Pesadelo 4, e também de uma vindoura trilogia dos estranhos, né? Aproveitando que eu mencionei o Renny Harlin, ele literalmente reinicia o filme do zero. Ele mantém a escalação do Stellan Skarsgård como Padre Merrin. Stellan Skarsgård fez o mesmo filme duas vezes, é inacreditável, né? E faz o filme dele na direção que o estúdio queria, batizando aí de O Exorcista, o início, que chegaria nos cinemas em 2005. Mas o filme foi tão mal recebido, foi uma recepção péssima de crítica, bilheteria, do público, foi um nível tão gigantesco que a Morgan Creek começou a cogitar lançar a versão do Paul Schrader, né? Esse foi o release do Snyder Cut da sua época e foi o que o Schrader fez, né? A Morgan Creek investiu uma grana para ele finalizar o filme, para ele fazer a pós-produção e jogou numa janela de cinema limitada o filme que foi batizado como Domino, a prequela do Exorcista. Eu não assisti nenhum dos dois filmes, para ser sincero, mas pelo que eu vi, a recepção de nenhum dos dois foi tão positiva
mas o William Peter Blatty falou aí publicamente que ele achou o Exorcista no início uma porcaria, uma vergonha para a carreira dele, mas que a versão do Schrader, o Domino, era bem mais interessante e elegante também. Bom, é isso, pessoal. Essa é a saga do Exorcista nos cinemas, isso porque eu nem cheguei a comentar aquela série de TV da Fox que chegou a durar 2 temporadas, que muitas pessoas falam bem dela, inclusive, né? Tem até uma reviravolta, eles acabam revelando que ela tá no universo do filme do William Friedkin, né? Comentem aí se alguém assistiu a série de TV, eu fiquei bem curioso para ver. E agora ficamos aí nas expectativas não muito altas para conferir o Exorcista, o Devoto, que acho que a grande atração dele em relação ao filme do Friedkin é trazer a Ellen Burstyn de volta como a mãe da Regan, né? Vamos ver. Minhas expectativas nunca foram muito altas para esse filme, mas eu não martelei nenhum caixão ainda, sabe? Vamos ver. Eu vou dar uma chance pro filme, né? Mas enfim, pessoal, deixem aí nos comentários depois o que vocês acharam na retrospectiva e seus comentários gerais sobre a franquia Exorcista. Eu quero encontrar um pouco de amor aí para Exorcista 3, vai. Eu sei que tem mais gente que deve gostar desse. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.